Então, vamos dar continuidade às questões, né, às nossas reflexões sobre as provas da existência de Deus. No vídeo anterior, comentamos as 5 questões que tratam desse assunto, né? Nesse vídeo de hoje, de agora, vamos refletir um pouco mais sobre essas questões, né, de uma forma mais filosófica, né? Para isso, eu trago aqui as provas definidas por Descartes, né? Descartes, ele trazia 3 provas, né? Ele definiu 3 provas da existência de Deus. Para Descartes, né, o filósofo Descartes, ele dizia que a primeira prova da existência de Deus seria que existe em nós a simples ideia de um ser perfeito e infinito. Então, para ele, o simples fato de existir na gente a ideia, né, de que existe um ser perfeito e infinito, o simples fato de existir essa nossa ideia já seria a prova de que Deus existe, né? Parece aquilo que Platão falava também, né, de que tudo no universo, né, tudo que existe no universo primeiro existiu no mundo das ideias, né? Então, por exemplo, para construir uma cadeira, primeiro o ser humano ele criou a ideia da cadeira. Primeiro ele colocou aquilo na mente dele, primeiro aquilo surgiu na mente dele e depois ele trouxe para o mundo concreto. Né? O que foi criado na mente passou a se expressar no mundo material, no mundo físico. Mas antes de se expressar no mundo físico, existiu no mundo das ideias, né? Existiu na sua mente. Então, o fato de existir na gente a ideia de um ser perfeito, né, e infinito já prova que esse ser existe. Né? Ele talvez ainda não tenha se expressado para a gente visualmente, né? Porque aí talvez ainda não tenhamos essa capacidade de enxergá-lo, mas ele se expressa, né, através das obras da natureza, através, como a gente já viu, né, através das suas obras ele se expressa. Mas para Descartes, o simples fato da gente ter essa ideia já prova, né? Porque ele falava que como é que a gente pode, né? Como é que poderíamos ter a ideia da perfeição se somos imperfeitos? Como é que um ser imperfeito concebe um ser perfeito? Né? Como é que a gente pode imaginar algo perfeito se a gente não ainda possui aquela perfeição? Né? Isso seria incongruente. Ele dizia, com efeito, pela luz natural é evidente, não só que do nada se faz, né? Ou seja, do nada, nada se faz, mas também que não se produz o que é mais perfeito pelo que é menos perfeito, como causa eficiente total. Ou seja, aquilo que é imperfeito não pode criar o que é perfeito, né? E também de que do nada, nada se faz, como a gente viu, né, no último vídeo. Então, ele tem essas duas, né, essas duas premissas, essas duas questões, né, para provar, para formular a sua primeira prova de que Deus existe, né, porque do nada nada se faz, né, o nada não produz, né, e que aquilo que é imperfeito não pode conceber, né, não pode criar algo que é perfeito. E então, para ele, é a simples ideia, né, da gente que temos de que existe sim algo perfeito, né, que já é a prova da existência de Deus. A segunda prova, né, de que Deus existe para Descartes, né, é de que não podemos conservar nós próprios, né? Não podemos conservar nós próprios. Se nós não podemos garantir a nossa existência, mas mesmo assim a gente existe, é porque alguém pode garantir essa existência por a gente, né? Então Deus tem todas as perfeições, né, que me faltam. Então eu sei das perfeições que me faltam, né? Eu sei que sou imperfeito e que eu tenho consciência de que existem perfeições que eu não tenho, né? E que essa consciência, né, de que existem perfeições que eu não possuo é porque eu tenho a lógica de que eu sei que existe um ser que é perfeito, porque existe essa perfeição, existe algo que eu não tenho, mas que esse ser tem, né? E Deus tem todas as perfeições que eu sei que me faltam. Então, para Descartes, a gente não pode evitar a morte, né? E só pensamos nas perfeições que sabemos que elas existem em algo. Então, eu não posso evitar a morte, né? Eu não posso evitar a minha impermanência, né? Eu não posso
conservar a mim próprio, mas eu sei que tem algo que faz isso por mim, né? E isso seria Deus. Então essas seriam as ideias filosóficas, né, de Descartes. Eu juntei aí a primeira com a segunda, essa seria a terceira, mas resumindo, para Descartes, essas seriam as provas de existência de Deus, né? Para Aristóteles e Santo Agostinho, eles falavam também da questão da finalidade, né? De que tudo tem um propósito final. A natureza, o corpo humano, na sua complexidade, nada foi criado por acaso, né? E nada foi criado sem um propósito, sem uma finalidade. Então, quem deu essa finalidade? Quem criou esse propósito? Né? De quem é esse propósito? Né? Então, para Santo Agostinho, existe ordem e finalidade, né? E que essa ordem, essa finalidade é o que governa todas as coisas, né? É uma inteligência, vem de uma inteligência suprema que governa todas as coisas, né? Porque no mundo não existe caos, né? Existe ordem no universo. Esse aparente caos, né, que a gente observa, ele na verdade ele é fruto da nossa incapacidade de ver a harmonia do universo, né? De ver que existe uma ordem por trás que governa tudo. E nós vamos ver mais futuramente, né, como o Espiritismo explica tudo isso. Então, a forma como as coisas, como o universo, né, se organiza racionalmente, ele evidencia a existência de Deus. Tem uma coisa interessante, né, que alguns já devem ter visto, que é a teoria da proporção áurea, né? É a proporção áurea, a sequência de Fibonacci, que eles falam da proporção pura, né? É uma lógica matemática que dá origem à beleza e à harmonia nas construções, na arte, né? É uma proporção que os artistas buscam, né? Todos aqueles que constroem, eles buscam essa perfeição, essa proporção áurea, né? Que eles chamam também de número de Deus. É uma coisa interessante, porque isso está presente no universo inteiro, né? Em todas as coisas, onde existe harmonia e beleza, parece que existe essa sequência, que na verdade ela foi expressa matematicamente, foi dada o nome de sequência de Fibonacci, mas ela é conhecida também como proporção áurea, justamente porque isso está em todas as coisas, né? Todas as coisas da natureza. E o homem tenta, né, reproduzir essa harmonia, essa beleza nas suas obras. Outra coisa interessante, né, que a gente pode pensar, é a primeira lei de Newton, que fala sobre a inércia, né? De acordo com a primeira lei de Newton, um objeto em repouso permanece em repouso, ou se estiver em movimento, permanece em movimento, a menos que uma força externa atue sobre eles. Então veja que coisa interessante essa primeira lei de Newton, né? Se a gente pensar assim, mas o mundo surgiu, né? O universo surgiu a partir do Big Bang, tá? Então surgiu do Big Bang, de repente surgiu uma explosão. Mas quem deu início a essa explosão? Quem deu o pontapé inicial? Quem deu a centelha, a fagulha que deu início a esse Big Bang, a essa grande explosão, né? Porque se havia uma inércia no universo, né? Se existia algo, se estava tudo parado no universo e de repente passou a se movimentar e gerar esses movimentos, essas explosões, alguém deu início, houve uma força que deu início. E se existia já algo em movimento, né? E algo teve que, né, que cessar aquele movimento para dar início a outro, algo teve uma força atuando aí, né? Então veja que até na ciência, à medida que a gente avança na ciência, mas a gente vai criando, né, tendo que reconhecer, né, de que todo efeito ele tem como a causa, né, uma causa inteligente, né? Todo efeito tem uma causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então como é que a gente quer que é da matéria bruta, né? Como Allan Kardec fez a pergunta no Livro dos Espíritos, né? Será que tudo não é obra do acaso? Será que não é tudo uma combinação da matéria? Mas como é que a gente quer que uma matéria bruta dê origem a seres vivos, né? A seres pensantes, que raciocinam, que amam, que se reproduzem, que se buscam, né? De onde vem toda essa lei de atração? De onde vem toda essa beleza? Por que a gente tem esse apetite pela beleza?
né? Busca constantemente a beleza, né? Busca a harmonia. De onde vem, né? Esse apetite pela beleza, senão de um ser belo, né? De onde vem essa busca pela bondade, né? Essa admiração pela justiça, senão de um ser que é infinitamente bom e justo, né? É a coisa que a gente deve buscar, né? De onde vem essa intuição universal de que existe uma moral, né? Uma moral única, uma moral universal, né? Apesar de que para cada país, cada cultura, né, constrói a sua própria moral, mas a gente sabe que acima de tudo existe uma moral universal, né? Existe algo que é comum a todos os seres humanos. De onde vem essa ideia, senão de um ser que é o legislador supremo, né? Então temos que pensar tudo isso. E de tantos pensadores, né, de tantos sábios que surgiram na humanidade, como Confúcio, Platão, Sócrates, Aristóteles, né, Kant, Galileu, Newton, Einstein, como a gente já comentou, né, tantos artistas como Michelangelo, né, como Bach, profetas como Moisés, o próprio Jesus, né, e tantas pessoas inteligentes e sábias que buscam isso, né, que acreditavam e nos ensinaram. Será que foi à toa? Né? Será que não existe um indício aí de que realmente existe um ser supremo? Tantas pessoas que abdicaram, né, da sua própria vida, abriram mão da sua vida para viver em função do próximo. De onde vem esse sentimento? Né? Será que eles também não desejavam ter uma família, né, e trabalhar, estudar, ter filhos, fazer o que todos nós fazemos e queremos? Mas tem pessoas que abriram mão de tudo isso, enfim, pelo próximo. De onde vem tudo isso, né? A gente vê, somos capazes de ter filhos, né? De dar luz a uma criança, conceber filhos, uma criança. Você veja, né? Se nós somos capazes disso, de dar origem à vida, né? Mas quem deu origem a nós? Quem foi que criou o primeiro ser vivo? De onde surgiu toda essa vitalidade, toda essa vida, né? Que se nós, como seres tão imperfeitos, somos capazes de criar, né? Será que não existe uma mente mais inteligente que foi capaz de criar toda a vida que concebemos, né? Quando a gente faz o bem, né? Aquele sentimento, de onde vem aquele sentimento? Né? Quando você faz o bem, ajuda alguém e vê a satisfação, vê a alegria, né? Vê a emoção nos olhos daquela pessoa. Aquele sentimento que desperta na gente, de onde vem aquele sentimento? Será que ele também é obra do acaso? Né? Da mesma forma, quando a gente faz o mal sem querer para alguém, que vê o sofrimento, vê alguém sofrer, vê a dor nos olhos do outro, aquele sentimento também não é bom, né? O que isso quer dizer pra gente? Então, a gente precisa pensar, né? De onde vem tudo isso, esse sentimento? Será que isso morre? A gente morreu e acabou? Tem um poema que é atribuído a um grande médium, né? Eurípides Barçanufo. Esse poema é muito bonito. Gostaria de encerrar com ele esse vídeo, né? Esse poema diz assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo,
na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso, que estais nos céus, ou com os anjos que cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eurípides Barçanufo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.